Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Apocalipse capítulo 2. Nós estamos na série sobre as cartas enviadas às 7 igrejas da Ásia. E você que está conosco, que ainda não deu like no canal, faça isso. Você que ainda não encaminhe, essa ministração para amigos seus, para o grupo da família. Vamos espalhar a pregação do Evangelho. Louvado seja Deus. Então, hoje nós vamos ler Apocalipse 2, versículo 8. Vamos falar sobre a igreja de Esmirna, a segunda igreja que recebeu a carta de Deus, a carta de Jesus, através das mãos de João. E a palavra diz assim: e ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada tema das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Tomai assento, queridos. Louvado seja Deus. A igreja de Esmirna, juntamente com a igreja de Filadélfia, foram as únicas igrejas das 7 que não foram repreendidas pelo Senhor Jesus. Eram igrejas que não havia nenhum tipo de repreensão ou observação, algum tipo de correção que Jesus pudesse fazer a elas. Então eram igrejas que agradavam ao coração do Senhor Jesus. Eram igrejas que estavam agradando a Deus no seu conduzir, no seu modo de ser. E mesmo assim, há uma carta escrita a esta igreja para a fortalecer. A igreja de Esmirna, ela é conhecida como a igreja que foi coroada pelo Senhor Jesus. E a carta, ela inicia falando mais uma vez ao anjo, da igreja em Esmirna, escreve: e Jesus vai se apresentar como o primeiro e o último que foi morto e reviveu. Louvado seja Deus. O primeiro e o último que foi morto e reviveu. Eu falei sobre isso. O primeiro, ele aqui é a coisa do alfa e do ômega, é o início e o fim. Foi morto e reviveu. Aqui mais uma vez a confirmação da sua ressurreição. E este é aquele que por meio dele todas as coisas foram criadas, e ele será o juiz de tudo, fonte originária de toda e qualquer vida. Jesus, ele morre pelos nossos pecados, e ele se apresenta justamente aqui como aquele que morreu pelos pecados, mas ele reviveu. Cristo está vivo, louvado seja o nome do Senhor. E aí, assim como na igreja de Éfeso, você vai ver a expressão conheço as tuas obras. Uma expressão muito forte, muito gloriosa, uma expressão que, vamos dizer assim, que põe em terra, que faz cair por terra a teologia deísta, a teologia em que Deus, ele é aquele que não interage com o ser humano, não interage com a criatura, um Deus transcendente, mas nós estamos vendo um Deus aqui que está no meio da igreja, um Deus que está passeando, um Deus que conhece as mazelas da igreja, as fraquezas da igreja, as virtudes da igreja, amém, irmãos? As necessidades da igreja, as limitações da igreja. Ele está no meio da sua igreja, ele conhece as nossas obras. E esta declaração, assim como está em Esmirna, e eu creio em todas as cartas, elas começam assim:
Jesus falando, eu conheço as tuas obras, depois da apresentação dele. E aí ele vai dizer, eu conheço as tuas obras e tribulação. Eu conheço as tuas obras e tribulação e pobreza. É interessante a história desta igreja, porque esta igreja ela foi perseguida. Naquele tempo, ali em Esmirna, havia também a questão da obrigação da adoração do culto a César, mas era uma cidade que tinha muitos judeus, e os judeus foram desobrigados pelo imperador de prestarem esta adoração. Mas os judeus, e você vai ver aí na carta, Jesus fazendo referência a eles, muitos judeus ali que se diziam judeus não eram judeus, e Jesus os chama de sinagoga de Satanás. E isso é interessante, porque muitos foram perseguidos ali, até mesmo com o apoio dos judeus. Os cristãos foram perseguidos, e muitos tiveram ali os seus bens confiscados por causa da fé, e por isso que Jesus faz relação aqui à questão da pobreza de Esmirna. Havia uma perseguição, muitos cristãos que eram profissionais foram expulsos das suas classes, né, de trabalho, dos seus clientes, tiveram seus clientes tomados. Havia uma perseguição, e esta pobreza ela veio justamente por causa da perseguição. Mas Jesus ele vai dizer assim: tu és rico. Eu conheço a sua pobreza, mas você é rico. E aí há um contraste aqui terrível, né? Principalmente eu vou falar lá na frente dessa igreja, com a igreja a igreja de Laodiceia, que era uma igreja que era rica, mas era pobre. Então nós aqui, cai por terra aqui a teologia da prosperidade, que diz que se uma pessoa ela não tem posses é porque Deus não está com ela. Cai por terra toda vamos dizer assim, um sustentáculo da teologia da prosperidade, né? E se você for observar, Jesus vai dizer que o evangelho veio para os pobres, né? Então assim, é um grande contraste, e é totalmente antibíblico você chegar para uma pessoa só porque ela não tem posses, ela não tem renda, e dizer que Deus não está na vida dela. Porque você vai encontrar satanistas e ateus ricos. Quer dizer que Deus está na vida dessas pessoas? Então, a gente precisa dissociar, e a gente precisa separar hoje aquilo que é prosperidade e aquilo que é riqueza. Porque você vai encontrar pessoas que não servem a Deus, que são ricas, mas elas não são prósperas. Porque a palavra prosperidade, no sentido bíblico, ela vai trazer a ideia de que é a ausência de necessidade. E aí vai coadunar, vai inteirar esse princípio, né? Esta afirmação com a declaração de Davi, quando ele diz, fui moço e agora sou velho. Eu nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Davi está dizendo que o justo, ele não tem necessidades. Ele é suprido pelo próprio Deus das suas necessidades. Quem está entendendo aqui? Então nós precisamos dissociar a riqueza da prosperidade. A prosperidade é uma bênção de Deus, mas a riqueza também para algumas pessoas é uma bênção de Deus também, mas são poucos. Então nós não podemos em nenhum momento atribuir a bênção de Deus a toda pessoa que é rica, a toda pessoa que tem posses, porque nem todo mundo que tem muito dinheiro tem porque foi Deus que o deu. Amém? Então a gente precisa entender que naquele grande dia Jesus chega a falar, Jesus diz assim, fui moço, Jesus diz assim, é mais fácil um camelo entrar por um fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E por que essa declaração? Porque a maioria das pessoas que possuem posses
o Deus dele é o dinheiro. Não é porque a pessoa tem dinheiro, é porque ela fez do dinheiro o seu Deus. Esse é o grande problema, o amor ao dinheiro. Então, a riqueza nunca foi problema para Deus. A Bíblia diz que o nosso Deus é dono do ouro e da prata. Amém, irmãos? Tudo pertence a Ele, né? Tudo pertence a Ele. A questão é que muitos fazem da riqueza o seu Deus. E é nessa intenção do coração que Deus vai abençoando os seus filhos, aqueles que têm a inclinação mais para servir, aqueles que têm a inclinação mais para, nas suas posses, glorificar a Deus, e não para fazer, inclinar e colocar a sua confiança nas suas posses. Então esta declaração de Jesus é uma declaração poderosa, porque ela fala também que o Senhor sempre se identificará com as nossas experiências, seja elas quais forem. Deus, Ele está presente nas experiências dos crentes. Deus, Ele está presente, aleluia, nas nossas dificuldades. Ele está presente nas nossas lutas. Ele está presente nas nossas limitações. E pastor, por que eu sei? Porque Ele nos fortalece nisto. Quem está me entendendo aqui? Ele nos fortalece. Eu me lembro, Deus me trouxe aqui. Às vezes eu conto isso. Uma vez eu contei isso para o irmão aqui. Ele ficou assim: irmãos, a minha vida era uma vida muito simples, né? Eu vim para Salvador, meu pai construiu uma casa aqui, comprou um terreno num bairro humilde, e aí construiu uma casa e aí trouxe a maioria dos filhos para estudar. E dos que ficaram, só eu fiquei. Todo mundo depois estudou e voltou para Camaçari, né? Onde é minha aluguel, que a casa era própria, né? E eu ganhava meio salário mínimo. E com aquele meu salário mínimo, irmãos, eu fazia milagres. Eu nunca vi. Eu me lembro que na época eu tinha uma namorada em Camaçari, que eu só poderia vê-la 2 vezes no mês, porque o dinheiro não dava para ir toda semana, né? E depois disso eu saí desse estágio. Eu tinha feito um curso de elétrica, né? Eu fui, com 16 anos já era profissional, né? Já era eletricista profissional, pelo Senai. E na época, aí eu saí, eu fui para o trabalho, comecei a ganhar um salário mínimo, já melhorou, né? Já deu uma melhorada para mim. E eu me lembro que eu estudava à noite, irmãos, era uma canseira comigo, aquela coisa. Eu pegava um ônibus Pituba Ribeira, que aquele ônibus só, eu nunca vi um ônibus daquele, nunca vi aquele ônibus vazio, nunca vi aquele ônibus vazio. E o ônibus lotado, era lotado na ida e lotado na volta. E estudava, e chegava em casa acabado, estudava e morava sozinho. E eu me lembro, irmãos, que às vezes eu chegava no mercado, eu nem ia para mercado grande, eu comprava naquelas vendinhas mesmo. Não tinha dinheiro para ir para mercado grande. E eu me lembro que eu entrava no mercado, eu não podia comprar um arroz de primeira. Eu só comprava de segunda, irmão. Não tinha dinheiro. Mas em nenhum momento na minha vida, quando eu não tinha muitas condições financeiras, eu reclamei com Deus, eu murmurei, porque eu com aquela vida ali limitada financeiramente, mas eu sabia que Deus era comigo. Deus estava ali na minha mesa, Deus estava ali comigo na minha casa, humilde, né? Mas Deus estava ali. E tem muita gente que às vezes tem uma mesa farta, mas ele não tem Deus. Ele não tem a alegria de Deus. Ele não tem a paz que o cristão tem. Então, com isso eu quero te dizer que o que é a bênção de Deus? Tem pessoas que não entendem isso. A bênção de Deus, a verdadeira bênção de Deus, é fácil você entender o que é a bênção, porque a bênção de Deus o dinheiro não pode dar. Entendeu? Então o que é a bênção? É aquilo que o dinheiro não pode comprar. Isso é a bênção. A verdadeira bênção de Deus. Porque Deus você pode se esforçar, você pode estudar como eu fiz, estudei, me esforcei, fui para a faculdade, aquela luta, dormindo 4 da manhã, 3 da manhã estudando, acordando cedo, todo mundo sabe dessa luta. Eu passei 5 anos nessa peleja aí, né?
E você se esforça e você vence, porque Deus, o sol está para todos. Então todo mundo que se esforça vai vencer. Mas há uma coisa entre você vencer e você vencer com Deus. É diferente, irmão. É por isso que Jesus está dizendo: eu conheço a tua pobreza, mas você é rica. Sabe o que é que Deus estava dizendo? Você tem a minha presença. Eu estou contigo, eu abençoo. Na pouca força que você tem, eu te fortaleço e te faço vencer. Então nós precisamos, em nome de Jesus, nesta noite, entender esta verdade revelada na carta, aleluia, de Cristo a Esmirna. Há muitos ricos em coisas temporais. Tudo vai passar. Esta é a maior verdade. Ninguém vai levar nada depois da morte. Tudo fica aí. Então há muitas pessoas que são ricos em coisas temporais e são pobres em coisas eternas. A Bíblia diz que a gente tem que juntar tesouros onde a traça não corrói, onde o ferrugem não consome, no céu. E a pergunta hoje é: onde você é mais rico? Aqui na terra ou no céu? Onde a sua conta tem maior saldo? Todo crente, toda pessoa tem duas contas: uma na terra e uma no céu. E a conta da terra é a conta bancária mesmo. Estou falando de dinheiro, de bens. E a pergunta aqui é: qual é o maior saldo? O da conta da terra ou da conta do céu? Como está o teu saldo no céu? Porque a Bíblia está dizendo que nós precisamos juntar tesouros no céu. E como eu junto esses tesouros? Jesus está dizendo: eu conheço as tuas obras. É com as obras. É promovendo o reino. É expandindo o evangelho, é ganhando almas para o Senhor. Esta é a única forma, irmão, na terra de nós engordarmos a nossa conta no céu. Esta igreja era uma igreja rica, era uma igreja que tinha uma conta gorda nos céus. Jesus está declarando, ei, não é ninguém que está falando, não é Paulo, não é Pedro, não é João, é Jesus. Jesus está dizendo assim: você tem um saldo muito grande, Esmirna, no céu. Porque eu conheço as tuas obras, eu conheço, Esmirna, eu conheço a tua tribulação, eu sei das tuas lutas, e que mesmo assim tu permanecestes fiéis a mim. Permanecestes fiel a mim, Esmirna. E isso prova que, irmãos, quando nós somos fiéis na tribulação, o nosso saldo no céu aumenta. O nosso saldo no céu vai aumentando, porque Deus está vendo a tua fidelidade. Você tinha tudo aos olhos humanos para não ser fiel, para não ser santo, para não ser verdadeiro, para não ser honesto com as suas transações, com as suas coisas, com as pessoas. Mas por princípio, por amor a Deus, você está se mantendo fiel. E quando você faz isso, mesmo que você não ganhe muito aqui na terra, Deus está dizendo: o teu saldo no céu está garantido. Louvado seja o nome do Senhor. Muitos são pobres exteriormente, mas ricos internamente. A Bíblia, Salomão vai dizer que há pobres que se fazem de ricos, e há ricos que se fazem de pobres, né? Ricos em fé, em obras, em privilégios, em generosidade, ricos em esperança, ricos em restituir aos outros. A experiência, a história de Zaqueu é poderosa. Zaqueu era um cobrador de impostos, era um homem rico, um publicano. Mas Zaqueu foi fisgado pelo amor a Deus. Quando ele ouviu o evangelho, ele não pensava mais em nada a não ser em ver a Jesus. Ele era pequeno,
de pequena estatura, subiu em uma figueira brava, em uma árvore cheia de espinhos, só para ver o mestre. E quando Jesus viu aquela sede de Deus, quando Jesus viu aquela intenção, Jesus disse assim, Jesus olha para cima, irmãos, e Deus olhar para cima, oh meu Deus, é muito forte. Deus olhou para cima, para ver um homem sedento dele. Irmão, Deus olhar para cima é forte. Jesus olha para cima e vê Zaqueu em cima de uma árvore e diz assim, Zaqueu, hoje convém que eu esteja na tua casa. E Jesus se convida para ir para a casa de Zaqueu. E quando chega ali, Zaqueu diz assim, Senhor, se eu fraudei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Jesus olha para ele e diz assim, eis um filho de Abraão, que estava perdido e foi achado. Zaqueu mostrou naquele dia que ele tinha trocado de Deus, que ele tinha tirado Deus dinheiro do seu coração e colocado o verdadeiro Deus que criou os céus e a terra, Jesus Cristo de Nazaré. Ele agora o verdadeiro Deus. E aí a gente vê que aquela história se desenrola de uma forma poderosa. Aquele homem agora que era rico, aleluia, estava disposto a dividir a sua fortuna para trocar pela fortuna dos céus. É forte. O maior investimento que aquele homem já fez é maior do que qualquer bolsa, de qualquer ação que você possa ter na bolsa de Londres, na bolsa de Nova York, na bolsa de São Paulo. O maior investimento da bolsa de Tóquio, o maior investimento de todos, Zaqueu fez. Ele trocou, aleluia, o que ele tinha por uma riqueza nos céus. O maior investidor de todos os tempos da Bíblia chama-se Zaqueu. Ele diz assim: eu vou investir 4 vezes mais, eu vou devolver 4 vezes mais. E aquele homem se torna um homem simples na terra e um milionário nos céus. Nós precisamos aprender a fazer os verdadeiros investimentos, os investimentos eternos. Aquela igreja, ela vivia em função dos valores eternos, imutáveis. Os verdadeiros ricos fixam seus corações nas verdadeiras riquezas, que são as eternas, a vida eterna, as obras que não vão perecer. Tudo que você faz para o reino é meticulosamente anotado para que você receba um galardão nos céus. Toda pessoa que você ajuda, todo evangelho a quem você prega, toda vez que você traz o dízimo, toda vez que você oferta, toda vez que aquilo ali você prega o evangelho, que você vai a um culto no lar, que você intercede por alguém, toda obra que você faz, tudo isso é meticulosamente anotado, porque a Bíblia, aleluia, vai dizer que naquele grande dia Deus vai te dar o galardão. No tribunal de Cristo você vai ser premiado com o galardão do Senhor por todas as obras que você fez em nome dele. Não perca mais tempo. É tempo de nós trabalharmos pelas riquezas eternas, porque tudo isso que você está correndo atrás aí, lutando, tudo isso vai passar, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E aí Jesus vai dizer: eu conheço as tuas obras, tribulação e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Era uma igreja que era perseguida por causa da fé, porque não se recusavam a declarar o senhorio de César, porque o senhorio dele pertence a Cristo. Era uma igreja maltratada tanto por judeus quanto por gentios. Muitos cristãos eram excluídos das associações de profissionais.
A sinagoga de Satanás fazem referência às assembleias que eram estabelecidas em oposição à verdade do Evangelho e que promoviam e propagavam erros condenáveis. Faziam oposição à verdadeira adoração a Deus, promoviam e propagavam invenções, rituais, cerimônias que não vinham de Deus. O Senhor, a Bíblia diz que o Senhor virá como vingador sobre os que permanecerem nela. Irmãos, chegará um dia que todo mundo vai ter que prestar conta. Não tem escapatória. Vai ter a prestação de conta. E nós precisamos nos aperceber disso. E aí tem um pessoal que fica se enganando. Mas é quando Jesus voltar. Mas Jesus pode voltar para você hoje, irmão. Como assim? Você pode morrer. Não é que ele vai voltar. É que você vai... Para você o tempo vai parar. E você vai esperar o julgamento. Já era, não tem mais nada para você fazer. Agora é julgamento. Então faça hoje. Eu estava assistindo uma série que eu gosto de assistir. Uma série... E o cidadão disse, tem um episódio que ele diz assim, o protagonista da série diz assim: o que importa é o presente. O que importa é o que você faz hoje. Porque o seu futuro vai ser determinado pelo que você está fazendo agora, irmão. Então tem muita gente com ansiedade, com isso, morrendo porque a ansiedade é o excesso de futuro. Nós temos que nos preocupar com o agora. O que você tem feito hoje? O que você tem feito agora? Estou hoje aqui, eu sou o produto daquilo que eu produzi durante esses meus anos de caminhada. E eu serei o produto daquilo que eu vou produzir a partir de hoje. Então, se preocupe com o agora. Com o que você está fazendo hoje. E aí vem a palavra de conforto. Nada temas das coisas que hás de padecer. Você pode dar um glória a Deus aí, irmão? Você sabe, irmão, você já viu uma igreja receber? Olha só o que Jesus escreveu para a igreja. Nada temas das coisas que hás, futuro, de padecer. Jesus está dizendo assim: eu já garanti a vitória. Jesus está dizendo assim: está tudo dominado. É tudo nosso. Isso é uma promessa para a igreja. É uma promessa para Esmirna, para a igreja de Cristo. Ele está dizendo assim: não temas daquilo que está para chegar. Não temas o amanhã. Eu estou garantindo todas as coisas. Olha o que ele vai dizer aqui: eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Aquela igreja, ela não tinha aprovação de homens, mas ela tinha a aprovação do próprio Deus. Aqueles que querem ser fiéis a Cristo precisam entender que nós vamos passar por tribulações. Jesus disse assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aí tem gente que não entende esse versículo. Eu vou explicar esse versículo. Esse versículo, quem explica esse versículo é o próprio João na carta dele, na epístola. João escreve o evangelho, coloca isso lá, né? Jesus falando, né? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aí João vai dizer assim: e esta é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Esses dois versículos, eles se explicam por quê? Porque Jesus está dizendo assim, quando Jesus diz assim: eu venci o mundo, Jesus está dizendo assim: você não precisa mais vencer. Eu já venci por você. Quem está entendendo isso aqui? Jesus está dizendo assim: tudo que foi te apresentado, todo esse sistema aí que está montado, eu já venci ele. Quando
quando Jesus está dizendo que nós já vencemos, que Ele já venceu, Ele está dizendo que você não precisa vencer, porque a sua vitória do mundo é ter fé nele. Só isso. O que é que o mundo tem apresentado a você? Quais são as ameaças? Quais são os problemas que têm surgido diante de você? Saia daqui, você que está me ouvindo aqui pela internet, eu quero que você saia daqui hoje, termine essa live com uma única certeza: não importa o problema, a situação que o mundo está te apresentando, Jesus está dizendo: eu já venci todas elas. E qual é a senha para eu vencer, Jesus? Creia em mim, e a vitória também será sua. Irmãos, isso é uma declaração muito forte, porque Jesus está dizendo o seguinte: olha, descanse, não se desespere. Olha só, Jesus vai anunciar que haveria uma tribulação de 10 dias para a igreja. E a tribulação não era para todos. Diga comigo, a tribulação. Vocês estão aí comigo? O pessoal tem que ouvir a voz de vocês na live. Diga assim: a tribulação não era para todos. Por quê? Está aqui dizendo. Está aqui: eis que o diabo lançará alguns de vós. Porque Deus sabe que tem alguns de nós que não tem condições de passar por uma tribulação ainda. Quem entendeu isso aqui? Aqueles que não têm condições de passar por uma prisão, por uma tribulação maior, o que é que Deus faz? Deus guarda, Deus reserva, Deus protege. Mas Deus sabe que aqueles que já estão fortalecidos, com lombo grosso, deixa aí para poder servir de testemunho. Joga ele lá na prisão 10 dias, porque o inimigo queria ver se o inimigo quer ver se você vai ser fiel, se você vai negar, porque perdeu o emprego, ou porque está com problema no casamento, ou porque não passou na faculdade, ou porque o pai não está numa boa situação com o pai ou com a mãe, ou porque está com problema de saúde. Deus quer ver qual é a tua fidelidade. Deus quer ver, e às vezes Deus permite a tribulação para algumas pessoas. Está aí, não é para toda a igreja aqui não, para alguns de vós. Sabe quem são esses aqui? Os maduros, os que já estão exercitados, como diz no bom baianês, os que já não comem mais reggae nenhum para Satanás. Quando a tribulação bate, ele segura a onda e diz assim: pode vir, o Senhor me fortalece, eu estou com Ele aqui, vou vencer, vou para cima, a vitória é nossa. Tem gente que já está assim, irmão, já está exercitado. Quando vem a tribulação, ele já não perde mais as estribeiras, ele já segura a onda, ele já sabe que ele vai ter que intensificar a oração, ele já aciona os protocolos. Vou ao jejum essa semana, oração, vamos para o monte e tal. Ele já aciona todos os protocolos de vitória, porque ele sabe o caminho da vitória. Ele é um soldado exercitado, ele sabe como é que se vence. Quem entendeu isso aqui? Ele aumenta a vigilância, né? Ele diz: rapaz, tem que aumentar a vigilância, vou ler mais a Bíblia. Ele se arma todo, ele se prepara para a luta, porque ele é um homem exercitado, ele é uma mulher já exercitada, aperfeiçoada pela palavra de Deus e pela oração. Então, é isso que a Bíblia vai dizer. 1 Coríntios 10:13 fala sobre isso. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. Deus não vai permitir. Sempre tem um escape. Você sabe o que é o escape aqui? O escape é aquela valvulinha que tem na panela de pressão. É o melhor exemplo para escape, é aquele ali, chamado de selo.
A gente chama de válvula, é um selo, chama de selo. Aquela válvula de pressão. Aquilo é o melhor exemplo para você entender o que é isso aqui. Porque aquilo ali é o seguinte: existe aquele pesozinho que fica em cima da panela de pressão, que ele garante uma pressão mínima dentro da panela, a pressão ideal para cozinhar, vamos dizer assim, um feijão. E aí bota aí, quando chega na pressão, para não subir a pressão, aí começa a escapar. Aí fica aquela zoadinha, porque aquela zoadinha, aquele peso ali, ele é calculado para que a pressão dali não ultrapasse. Só que de vez em quando, aquele negócio entope. E aí, irmão, se não tivesse esse selinho, essa válvula de segurança, a panela explodia. Olhe para o irmão e diga assim: você não vai explodir. Quem entendeu da glória. Você não vai explodir. Está aqui. Antes, com a tentação, dará também o escape. Aí a pressão vem, Satanás diz assim: eu detono ele hoje. Hoje eu acabo com ele. Hoje eu acabo com ele e com tudo que está à sua volta. Porque quando a panela de pressão explode, tudo que está à volta vai junto. Mas Satanás esqueceu que Deus colocou um escape. Quem entendeu aqui? Quando a pressão aumenta, o Espírito Santo aperta o escape. Só algumas pessoas deram glória a Deus quando eu fiz aqui a sonoplastia. Oh, glória! O escape vai chegar na tua vida, meu irmão. Quando você estiver numa situação, eu já tive uma situação mesmo de trabalho, que eu disse: Deus, onde é que está o escape? Eu fiquei procurando, eu entrei no elevador já pedindo escape. Eu quero escape, eu quero escape, eu quero escape. A pressão estava aumentando para o meu lado. E eu disse: Deus! E quando eu desci, quando eu entrei na sala, o escape já estava lá e o nome do Senhor foi glorificado. Está vendo essa pressão toda aí que está sobre a sua vida? Você que está aqui na internet, está vendo essa pressão? O escape vai ser acionado pelo Espírito de Deus. Quem está entendendo aqui? Deus vai acionar o escape. Essa pressão não vai te matar, não vai te destruir. Satanás vai saber que Deus é na tua vida e o nome do Senhor será glorificado. Aleluia, aleluia. Tinha um tempo determinado para o sofrimento dos fiéis. É interessante isso aqui, né? Jesus disse assim: olha, serão 10 dias. Diga comigo, 10 dias. Eu amo isso aqui, irmãos, porque isso aqui está falando sobre a soberania de Deus. Como assim, pastor? Porque ele diz que o diabo lançará alguns de vós. Quem entendeu isso aqui? Ele começa o texto dizendo assim: eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que seja sentado, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ou seja, Jesus diz assim: olha, o diabo vai lançar, mas eu já disse para ele que de 10 dias não passa. É Deus dizendo para você: não importa quais são os demônios que vão se levantar contra a tua vida, não importa qual é a fúria de Satanás. Satanás para o crente é como um cachorro bravo preso numa corrente com tamanho determinado. Quem entendeu? Quem nunca correu de cachorro bravo aqui? Quem entendeu isso aqui? Já entendeu? Cachorro quando vê você, vem, você disse: pronto, estou perdido. Só que você não entende que tem uma corrente ali e você está no limite. Aí quando o inimigo vem, ele para aqui. Você sente o bafo dele, a zoada dele, o medo. Você percebe as mandíbulas todas prontas para estraçalhar. Mas Deus pôs um limite nele. E é isso que vai acontecer com a tua vida.
há um limite de ação, ele está preso. Deus disse assim: são 10 dias, Satanás. Antes de Deus falar para a igreja que era 10 dias, Deus já falou para o diabo: vou permitir, são 10, não vai ser todo mundo, eu vou escolher a dedo quem vai. Quem está entendendo isso aqui? Tudo o diabo fazendo: não, vamos, pode ir, vai lá, fulano e tal, não, mas eu quero ele não, ele fica. Quem entendeu aqui? E fulaninha que fica lá dizendo: não, essa também fica. Não, mas ela não, essa daí não vai não. Tome aqui a lista de quem vai. Quem entendeu aqui? Está escrito aqui alguns. Quem entendeu isso aqui, irmão? Sabe por que eu estou falando isso? É porque quando você entrar em uma tribulação, teu nome estava na lista. E quem colocou o teu nome foi Deus. Não foi Satanás que chegou e disse assim: vai ser você, eu vou te atribular. Não, é Deus que te escolhe. E quando Ele te escolhe, Ele te reveste, Ele te fortalece, Ele já prepara o prêmio da vitória. Ele já escolheu, já determinou o dia da tua vitória. Aplauda o Senhor nesta noite, Ele está aqui. Aleluia, aleluia. Entenda aqui, Jesus diz assim: eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. Diga comigo: tentados. Irmãos, eles seriam provados, mas eles não é. Diga assim: a tribulação vem para me provar, não para me destruir. Porque tem gente que quando surge um problema, Deus esqueceu de mim, já não tem mais jeito, chuta o pau da barraca, já era. Quem disse que está aqui? Como é? Quem disse que é assim? Não. Vai vir para tentar, para provar você, para testar, não para destruir. Satanás não tem poder mais de destruir você. Você pertence a Deus. Quem entendeu isso aqui? Você é filho dele, você é filha dele. Você, aleluia, pode ser a situação que for. Pastor, não vai destruir. Olha o escape de novo, olha o escape. O escape vai ser acionado. Não tem poder para destruir o crente. Nós em Cristo somos indestrutíveis. Eu vou repetir: nós em Cristo somos indestrutíveis. Não importa a situação em que você esteja, se você está nele, você é um homem e é uma mulher indestrutível. Deus está contigo. Deus está contigo. O controle sempre está nas mãos dele. Aleluia. E aí ele está terminando a carta. Essa carta é uma das cartas mais curtas que tem. Ele vai dizer: sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Eu gosto de Tiago 1,12 diz assim: bem-aventurado o homem que sofre a tentação. Que negócio é esse? A palavra bem-aventurado é feliz, né? Como é que eu estou feliz sofrendo a tentação? Eu já expliquei por causa da lista. Quem entendeu a lista aqui? Tem uma lista, está aqui alguns. Quem foi que escolheu? Foi o diabo? Não. Quem escolheu foi Deus. Aí Tiago agora inventa, dizendo assim: olhe, se você está na lista, fique feliz. Vou ler Tiago 1,12. Está na Bíblia, irmão, não é invenção não. Bem-aventurado, ou seja, feliz o homem que sofre a tentação. Vou ler agora Apocalipse 2. Vou ler agora: eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentados. Junte os versículos. A palavra explica a palavra.
Tiago está dizendo que quem for para a lista pode começar a pular e fazer festa. Aplauda Jesus aí, irmão. Tiago está dizendo: você é feliz e não sabe. Porque se você está na lista, significa que, aleluia, as virtudes de Deus já estão desenvolvidas dentro de você. Se você já está na lista, significa que quando Satanás olha para você, ele já enxerga Cristo. Aleluia, ele sente o cheiro de Cristo, ele sente o olhar de Cristo, o sorriso de Cristo, a entonação de Cristo, o vocabulário de Cristo, a maneira de ele andar, de ele falar. Foi isso que Pedro não entendeu. Você fala como ele. A virtude já está desenvolvida. Você não percebe, mas Satanás vê. Olha, ele já fala como mestre dela. Até a forma dele andar, o sorriso, a forma de colocar as palavras. Isso é coisa do céu. Isso não é mais da terra. Quem está entendendo isso aqui? A paciência, o suportar. Quem entendeu aqui? Aleluia, o dar a face, a outra face, o andar a segunda milha. Quem entendeu aqui? Aleluia, você já está parecendo mais com Deus. E aí Deus olha para você e diz assim: vai para a lista, comece a festejar. Vai para a lista. Vai para a lista. Vai para a lista. Tem uma lista aqui, irmão. Aí ele vai dizer: ser fiel. E eu termino aqui: ser fiel até a morte. Isso é tudo na vida do crente. Você pode, irmão, falar língua estranha, ser usado por Deus em profecia, ser um bom pregador, ser um ótimo conselheiro, ser um bom mestre, um bom músico, adorador. Mas você, se você não for fiel, não serve para nada. Fiel a quem? Aos princípios de Deus. Fiel ao Pai. Fiel a Cristo. Não vai ter adiantado de nada essa corrida sua, se você não for fiel. Seja fiel à palavra dEle. Seja fiel aos princípios dEle. Porque se você não for fiel, tudo terá sido em vão. Tudo terá sido em vão. Toda a sua correria, toda a sua corrida, tudo será, irmãos, tudo terá sido em vão. E ele diz assim: ser fiel até a morte, dar-te-ei, diga comigo, a coroa da vida. Essa palavra, a coroa da vida, ela é uma referência aos Jogos Olímpicos da época, que já existiam os Jogos da época, e os vencedores, eles recebiam uma coroa de louros nos Jogos anuais. Os corredores, os atletas no estádio, eles recebiam uma coroa de louro. O vencedor recebia uma coroa de louros. Nos filmes de época você vê aquelas coroas, né, de louros, ó. Mas aquela coroa, depois as folhas de louro murchavam, as folhas caíam e ficava apenas os galhos. Aí Jesus diz assim: a coroa que eu vou te dar é a coroa da vida, é eterna. Vamos ficar de pé? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. A segunda morte é a morte eterna. É a morte no lago de fogo e enxofre, do grego Gehenna. É a morte irreversível. Deus está dizendo: ouça o meu Espírito. Se você tem ouvidos nesta noite,
Seja fiel até a morte. Seja fiel até a morte. Não importa o preço que você tenha que pagar aqui, o maior preço Ele já pagou. O preço da tua salvação. O que nos resta agora é apenas a fidelidade. Mais nada além disso. Deus só espera de nós a fidelidade. Garanta a fidelidade a Ele. O resto Ele já garantiu por você.